também uma coisa importantíssima para mim, assim, é conhecer a história do país, da nação. Porque muita coisa, assim, você só vai compreender por que as pessoas são hoje, agem de certas formas, ou né, tem um tipo de mentalidade, reage a certas situações, e a fonte é a história. A fonte é a história. É você pega assim o sentimento daquela nação, né, os traumas daquela nação, né? Por que é tão difícil para o francês, por exemplo, a figura da autoridade, né, Hugo? Como é Sim, difícil para o francês a figura da liderança, sim, como é difícil para o francês ter a palavra Senhor na Bíblia, né? sim. Não, Né? sim, sim, é verdade, isso é É, verdade. é verdade. Né? Então, assim, eu lembro de uma reunião, Hugo, que era para a gente falar sobre valores, né? Uhum. Que a gente considerava importantes, valores de Deus, né? Pra a gente para com Deus e a gente em um grupo. E isso era uma reunião nossa de equipe missionária, viu? E eu falei submissão. É, e na hora que eu falei submissão, não foi para provocar alguma coisa, foi o que veio assim, eu falei submissão. Meu irmão, o tempo fechou na reunião, cara. Francesada manifestou assim, mano. Ficaram transtornados porque eu usei a palavra submissão, aí começaram a querer dar aquela voltinha, aquela onda, não sei o quê, porque estavam incomodados com a palavra, mas não o que realmente significa. É com Uhum. aquilo que, como eles recebem Ah, aquilo, né? E sim. foi um sufoco. Primeiro demorou para eu entender o porquê daquela reação, e depois não, porque o Islã é submissão, então a gente não precisa dessa palavra, eu prefiro ver dessa forma. Cara, aí eu, para não alongar, e poderia ser uma live só falando disso, Uhum. mas é muito assim. Mas na história a gente entende. Na Uhum. história a gente entende o processo, tal que a gente não vai falar hoje aqui. Né? Mas assim, a ideia é para dizer assim, é importante conhecer a história. Né? Aí, se eu não tivesse ali o conhecimento da história, e que depois também que eu ainda fui, né? Mas ainda me aprofundar, eu ia ficar num embate muito terrível ali com eles, né? Uhum. E ia ficar feio. Mas o conhecer da história, isso me ajuda a compreender. E você compreendendo melhor, você convive melhor. E as coisas caminham de uma melhor maneira, né? Tudo vai ficando melhor. Então, assim, a história para mim é fundamental. Quando eu falo história, é a história a mais o ponto mais longe que você pode ir, né? Do início de tudo, da formação daquele povo, né? A origem de tudo, mas também a história local daquele vilarejo, daquela vila. Então, assim, eu queria saber a história do meu vilarejo, Uhum. né? Como tudo, olha, eu descobri, cara, olha só que interessante, eu descobri que o primeiro lugar do meu vilarejo, do vilarejo que eu morei, se chamava Lugar de Deus. Olha que legal. Cara, que legal, né? Lugar de Deus, era o nome do local, era Lugar de Deus. E, e eu descobri que eram as terras de um cavaleiro templário, cara. Olha Olha só. que viagem, Legal, né? legal. Então, assim, a história também ela te incentiva, né? Ela te motiva, ela faz também você criar mais identificação, porque a partir do momento que você vai conhecendo a história daquele povo, você vai criando um vínculo de identificação, você se sente mais pertencente, né? Você Totalmente. conhece a Totalmente. história, fica íntimo, fica Totalmente. íntimo.
E eu tô aqui numa região também que eu fico aqui só sugando, pegando, porque eu quero me sentir mais desse lugar, pertencente desse lugar. E quando a pessoa, você tem a oportunidade de conversar com algum local, e aí a pessoa vê que você conhece a história dela, sabe o que você conquista? Tu conquista respeito. Cara, as pessoas te respeitam. Eu dei uma carona para um senhor, porque na campanha a gente dá muita carona, né? Uhum. Porque não tem ônibus e tal, então. E aí eu dei uma carona de um lugar que era a única cidade que tinha estação de trem, e esse senhor estava voltando. E aí eu dei um trecho assim de uns 20 quilômetros. Dei uma boa carona para ele, uns 20 quilômetros de carona. E aí ele ficou surpreendido que eu conheci a história dos primeiros reis, da formação dos francos, os primeiros reis, entendeu? A primeira dinastia, a segunda dinastia. Ele ficou impressionado assim, e ele eu vi assim no olho dele assim, e era um assunto que ele gostava, né? Aí o respeito que a pessoa passa a ter por você mostrar que você tem esse tipo não de conhecimento, de interesse,